Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, vamos continuar os nossos vídeos de catequese. No último vídeo eu tinha tratado acerca da promessa de um Salvador, de como que Deus, nos criando com suma misericórdia, nós nos voltamos para longe dele e pecamos. Espero que vocês tenham entendido o grande ultraje que foi isso. Mas, como que Nosso Senhor já foi planejando, incutindo no coração do homem esta promessa. E acredito, inclusive, que eu tinha mostrado para vocês o canto do Rorate Caeli, que se canta no Advento. Minha cabeça está explodindo. Enfim. Pois bem, daí agora vamos falar sobre o próprio Salvador. E é bom que se entenda. Todas essas coisas que estou colocando aqui para vocês, isso não é um conto, não é uma ficção. Mas isso daqui é uma verdade concreta, são coisas que aconteceram. São coisas que nós vivemos, nós vimos, como disse São João e os apóstolos. Nós vimos, nós tocamos essas coisas. Portanto, isso daqui não é uma historinha para boi dormir. E se fosse só uma historinha? E se fosse só uma ficção? E se fosse só uma poesia, uma simbologia, ou qualquer coisa desse tipo? Então eu seria o primeiro a jogar isso tudo fora, porque nós não precisamos de poesia. Nós não precisamos de emoções. Nós não precisamos de simbologia. Nós não precisamos de nada disso. Nada disso que seja fumaça e ilusão, que não seja nada de verdade, nada concreto, que não vai mudar nada. Nós não precisamos disso, porque quando saímos disso, voltamos para a mesma vida perdida e acabada que nós temos. Nós precisamos de alguém que dê sentido a esta vida miserável que nós temos. Precisamos de alguém que dê sentido às nossas lágrimas, que dê sentido às nossas dores, que nos dê sentido para ter um amanhã, que nos dê sentido para que, mesmo vendo as nossas misérias, a nossa inveja, a nossa irritabilidade, que tem dia que a gente está com raiva mesmo de nós mesmos, alguém que dê sentido a isso tudo, que dê sentido a ser melhor, que dê sentido a uma vida que parece que não tem sentido nenhum porque tudo é empurrado com a barriga. Entende isso que eu quero dizer? Porque se isso tudo aqui, gente, não for para mudar algo, se isso tudo aqui não for verdadeiro e não fizer toda a diferença, então isso tudo aqui deve ser jogado no lixo e esquecido porque não é real. Nós não precisamos de ficção. Filme da Marvel eu vejo no cinema. Eu estou falando dessas coisas porque nós vivemos uma vida concreta e com consequências. Só temos uma vida para viver e não podemos perder tempo. Tudo bem? Então, vejam bem. Depois de todos aqueles anos, desde a criação do mundo, desde a queda de Adão e Eva, Nosso Senhor vai preparando ao longo dos tempos, através das revelações, através dos profetas, o coração do seu povo, para que pudesse receber o Salvador, para que pudesse receber aquele que haveria de nos tirar do inferno e nos levar para o céu. Pois bem, isso sendo preparado através das profecias, sendo preparado através de uma moral sólida nos 10 mandamentos, para que o homem pudesse lutar contra a sua própria malícia, lutar contra a sua... Olha que bonito isso! Para lutar com... Lembrem as consequências do pecado original: a malícia, a ignorância e a concupiscência. Para lutar contra a malícia, Nosso Senhor nos deu os 10 mandamentos. Para lutar contra a ignorância, Ele se revelou, Ele contou quem Ele era, Ele contou-nos coisas, Ele nos disse coisas através dos profetas. Nos falou com uma linguagem própria nossa, quando Ele diz que iria nos pegar como cordeirinhos machucados e nos colocar nos seus ombros. Ele usou a nossa linguagem do jeito que nós entendíamos, para que, compreendendo essas coisas, nós pudéssemos vê-lo. Então, e assim, lutando contra essas duas coisas, já seria o suficiente para lutarmos contra a nossa concupiscência, para não nos deixar cair com essas coisas e vivermos não como animais, mas como homens de verdade, entendem? Então, ao longo desses anos todos, Ele vai nos preparando. E então, 2000 anos depois de Davi, 2000 anos depois de Abraão,
Então, numa pequena cidade escondida ali em Israel, Deus usa o mesmo método pelo qual o mal entrou no mundo. No princípio, existia uma mulher. Essa mulher era imaculada, ou seja, sem pecado. Essa mulher, que era virgem, que era mulher, era imaculada, era também virgem. Essa mulher, que era mulher, virgem, imaculada, estava prometida em casamento a um homem. E essa mulher, que era virgem, imaculada e que estava prometida em casamento a um homem, ela ouviu um anjo. O mal entrou no mundo através de Eva, que era mulher, virgem, imaculada, prometida em casamento. E ouvindo a voz do anjo que a seduziu, ela pecou. Comeu do fruto da árvore, desobedecendo a Deus, se revoltando contra Deus, querendo ser maior do que Deus. Mas, milhares de anos depois de Eva, uma menina que estava prometida em casamento a um homem. Mas que antes disso, essa menina era virgem. Essa menina era imaculada, que vivendo uma vida simples, vivia uma vida para Deus e queria se dar a Deus. Essa menina, em uma noite, depois de começar as suas orações, viu um anjo descer do céu, e esse anjo, se ajoelhando diante dela, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Pois bem, acho que o bendita és, tem também o bendita és tu, né? Mas enfim, Nossa Senhora. Vejam como que é bonito. Deus, nosso Senhor, desde aquele instante, Ele não esperou muito tempo para perdoar Adão e Eva. Não, no momento em que eles pecaram, o coração dele já estava disposto a perdoá-los. E desde aquele instante, ele já sabia como ele queria salvar a humanidade. Ele não escolheu uma mulher virgem e imaculada para fazer deboche, para fazer ignorância, mas para mostrar o seu amor. Por que Deus escolheu a Virgem Maria? Porque Ele quis que fosse assim. Porque, bom, acho que a melhor forma de nós vermos isso é a analogia que Tolkien faz. Tolkien, o escritor que escreveu O Senhor dos Anéis, ele era muito católico. E daí, para fazer de uma longa história uma história curta, o que ele faz? Ele faz um conto de que um Deus, o que seria mais próximo de um Deus na história dele, criou os anjos. E esses anjos iriam fazer uma música, uma bela música. E essa música ia reverberar numa criação, ou seja, se transformar numa criação. Porém, um anjo mau, um desses que eram maus, ele não quis fazer essa música. No início era uma melodia muito bonita, harmoniosa, que você conseguia ouvir e se deleitar com aquilo. Quando esse mau anjo ele começou a fazer aquela melodia catastrófica, horrível, você não conseguia ouvir aquilo. Era como se fosse arranhar quadro. Quem estudou em escola de quadro negro, você ficava arranhando aquele quadro, aquela coisa esquisita. Então era tipo isso. Mas daí acontece o que Tolkien chama de eucatástrofe. Começando aquela melodia bonita, harmoniosa, suave. Então entra-se essa melodia garranchuda que lembra a morte. E para que esse Deus salvasse essa música, essa canção, ele faz uma melodia muito triste. Muito triste. Só que ao mesmo tempo que ela é muito triste, ela é muitíssimo bonita.
descendo lá embaixo na tristeza, ele captura essa melodia feia, não simplesmente triste, mas feia, que leva nefasta, ou seja, que leva à morte, e pega essa melodia na tristeza. Então, num canto triste, mas muito bonito, muito consolador, a melodia continua e volta a sua harmonia, a sua beleza, a sua alegria. Deus, olhando para a nossa miséria, talvez para nos mostrar como que Ele nos ama, Ele quis descer até a nossa miséria. Pelo mesmo jeito, quis precisar de uma virgem, de uma mulher simples, sem grandes capacidades, sem grandes coisas. Nossa Senhora é gloriosa, belíssima, dulcíssima, mas é humana também. E viveu uma vida humana também. E esse que é o bonito. Ele quis precisar dela. E então, naquele momento, depois que o anjo Gabriel conta que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, depois que o anjo explica a ela como que isso vai acontecer, ela nunca duvidou, ela só queria saber como que isso vai acontecer. Então, quando ele acaba a explicação, dizendo que o próprio Deus e o seu Espírito iria fazer isso nela, então ela, como que se reverenciando diante de Deus, diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, naquele mesmo instante, Deus, já não se aguentando, não esperando não queria mais nada, Ele, no ventre da Virgem Maria, tece para si uma humanidade, tece para si um corpo, mas também uma alma, e se faz homem. Deus, que desde todo sempre existiu, Deus que é eterno, que para Ele não tem começo nem fim, quis entrar na história, ou seja, quis entrar no tempo. Deus, que é eterno, que desde todo sempre existiu, Ele quis fazer para si uma humanidade, que se revestir da sua própria criatura, para que pudesse, descendo cá embaixo, nos resgatar por aquilo que nós somos, e assim nos salvar. E assim nos salvar. O vídeo está ficando um pouco longo, mas acho que eu vou dividir em algumas partes, mas basicamente é isso. E pensem sobre isso, né? Meditem, porque é um mistério muitíssimo bonito. Muitíssimo bonito. Pensar que Deus, que é tão alto, que é tão glorioso, e que desde todo sempre existiu, naquele instante, da Virgem Maria, no ventre dela, Ele quis fazer para Ele mesmo uma humanidade. De modo que quando eu perguntar, quando eu ver aquele homem, quando eu ver o corpo dele, eu pergunto: quem é ele? Eu posso dizer: é Jesus. Sim. Mas quem é Jesus? O que Jesus é? Bom, Jesus é Deus. Se eu perguntasse a quem pertence aquele corpo pertence a Deus. Quando eu via Jesus crucificado, a quem pertence? Quem era esse homem depois que ele morreu? Aquele homem era Deus. Não simplesmente um homem, mas Deus. Ele que se escondeu no ventre da Virgem Maria, descendo dos céus, como naquela melodia triste. No início, nossa humanidade era harmônica também, era bonita, ela era bela. Mas quando Satanás convence Eva a pecar, enganando ela, né? Tudo começou a desandar. Já não encontramos mais felicidade, já não encontramos mais sentido na nossa vida. E tudo, eu falei no início, eu já tinha dito isso numa live, eu empurrar com a barriga, porque você estuda para você ir para a faculdade, você vai para a faculdade para depois você trabalhar, você trabalha para depois você ter isso, você faz isso para depois ter isso. Chega um momento que você já não vai conseguir mais empurrar, porque você vai morrer e você não achou o sentido da sua vida.
Porque não tem nenhum sentido nessa vida, senão para amar a Deus. Ah, mas eu vou ter que deixar... Não, você não vai ter que deixar de trabalhar, você não vai ter que deixar de estudar, você não vai ter que deixar de ter uma esposa, mas todas essas coisas só vão ter sentido em Deus, por Deus. Porque senão tudo isso acaba e é desesperador, porque você não consegue achar nada que te deixe em paz. Então, quando o Verbo eterno do Pai, quando Jesus faz para si uma humanidade, quando o nosso Deus se faz homem também, não deixando de ser Deus, eu vou explicar isso depois, ele vem nos salvar e nos vem dar sentido, vem mostrar ao homem o que realmente o homem foi criado para ser. Vem mostrar ao homem que Deus não se esqueceu dele, mas que o ama. E veio assumir a tristeza do homem para dar a ele a felicidade de Deus. E veio assumir a morte do homem para dar ao homem a vida de Deus. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.